Irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Hoje é sexta-feira, nós estamos encerrando mais um momento de oração na igreja, de reunião de oração, um momento em que nós podemos entregar a nossa vida, podemos entregar a vida da igreja, a vida das pessoas do comércio da cidade de Pirassununga, as vidas que nós temos como alvo de evangelização, como alvo de discipulado. É um tempo bom, um tempo abençoado. E depois desse tempo, às 7h30 da noite, nós temos a devocional trazida pelos irmãos. Eu quero compartilhar hoje com vocês um pouco da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Aí onde você está, abra sua Bíblia em Lucas 10, 38 a 42. É uma história bastante conhecida dos irmãos e das irmãs. Nós vamos ter a oportunidade de compartilhar um pouco mais nesse momento. A palavra de Deus diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando eu estava lendo sobre essa passagem bíblica, me veio na cabeça os dias de hoje, né? Os dias em que nós estamos vivendo. Um período quase que pós-pandemia, um período em que nós ficamos bastante tempo, ainda temos ficado bastante tempo em casa, mas agora a gente começa a ver sinais de liberação, né, pelo enfrentamento da pandemia. A gente tem a oportunidade agora um pouco maior de poder ver gente, né, de poder ver pessoas. E aí então nós retomamos, para quem estudava, retoma o estudo presencial nas salas de aula. Para quem teve a oportunidade de trabalhar de casa, está retomando agora o trabalho presencial. E uma palavra que me veio muito à mente quando eu estava lendo esses versículos é a palavra tempo. Hoje em dia, basta que a gente fale com alguém que possa estar ao nosso redor mesmo, pessoas próximas da gente, e é muito comum a pessoa falar: olha, tá me faltando tempo. Eu estou sem tempo. E pare um pouco e pense ao seu redor quantas pessoas você tem visto que têm sacrificado o seu dia, têm mergulhado muitas vezes no trabalho, se não no trabalho, nos estudos, passam um dia inteiro. Todo o tempo é consumido por coisas do mundo, mas a pessoa fica sem tempo de tomar um café, de conversar com outras pessoas, de se encontrar com amigos. E pior de tudo, o grande perigo é quando nós ficamos sem tempo para as coisas de Deus. O tempo é colocado aqui nessa passagem de duas maneiras. Nós temos, de um lado, Marta, que hospedou Jesus na sua casa, tinha ali à sua frente o Senhor, o próprio Senhor falando, ensinando. A Bíblia não nos diz, né, com muitos detalhes do que Jesus estava falando. Ela tinha o próprio Jesus na frente dela, mas ela preferiu se ocupar com coisas. E ocupada com coisas, ela
fala para Jesus: nossa, o Senhor não se importa que a minha irmã Maria esteja aí parada, né, ouvindo o Senhor, e eu toda preocupada aqui fazendo coisas? E aí o Senhor fala para ela: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aqui nós vemos de duas formas como as pessoas tratam o tempo. Como Marta tratava o tempo, se deixando consumir pelas coisas do mundo, pelas coisas a fazer, pelos afazeres. E de outro lado, Maria, que sabia aproveitar o tempo das coisas de Deus. Maria reservava aqui tempo, reservou tempo para ouvir ao Senhor. É claro que aqui Jesus não está incentivando uma pessoa, por exemplo, a ociosidade. Não está incentivando a pessoa a não fazer nada, né? A permanecer, por exemplo, onde está. Então, vamos supor, se eu trabalho, se eu estudo, Jesus não está me incentivando a me demitir, Jesus não está me incentivando a deixar a escola, a deixar a faculdade, mas Jesus está nos incentivando nessa palavra a saber reservar, separar um tempo para as coisas que são de Deus. E aí nós podemos pensar assim: bom, mas eu de fato eu reservo tempo, todo domingo eu estou lá na igreja, todo domingo eu estou na escola dominical, todo domingo eu estou no culto. Pois é, acontece que esse tempo que Jesus nos fala aqui, ele de fato é sim o tempo do domingo, né? O tempo que nós reservamos, um tempo muito importante, um tempo que nós separamos, um tempo que nós dedicamos para as coisas de Deus. Só que esse tempo ele vai além. É um tempo dos 7 dias da tua semana, das 24 horas de cada dia, todo dia. Como você tem separado um tempo para Deus? Não apenas para fazer coisas, para fazer atividades na igreja, para se ocupar com atividades da igreja. Isso, sim, também é bênção. Glória a Deus por isso. Mas como você tem reservado um tempo, como eu tenho reservado tempo, como nós temos reservado esse tempo de oração, um tempo de estudo, de leitura da palavra, um tempo de dedicação mesmo ao Senhor, um tempo em que você se dedica, por exemplo, a discipular uma pessoa, a levar o evangelho de Jesus para uma pessoa que você conhece, para uma pessoa que você não conhece. É desse tempo que Jesus está nos falando. E eu queria deixar essa reflexão para mim e para você nessa noite. Em que figura que a gente está se encaixando? Será que a gente está gastando tempo como Marta? Ou será que nós estamos, sim, investindo o nosso tempo, trabalhando com o nosso tempo com as coisas do mundo, mas também temos reservado e dedicado um tempo ao Senhor, como Maria? Será que nós temos escolhido a boa parte? Apenas uma coisa que é necessária, como Jesus disse? Será que nós temos escolhido na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso convívio com as pessoas? Será que nós temos reservado esse tempo ao Senhor? Apenas uma coisa é necessária, e esta coisa não lhe será tirada. Que em meio a tantas coisas que o mundo nos coloca, em meio a tantas atividades para ocupar o nosso tempo, nós possamos ter essa consciência. Deus nos dá força quando nós dedicamos tempo em oração, em clamor a Ele, para que nós continuemos sim fazendo todas as atividades que nós temos a fazer no mundo, que não são poucas. Mas mesmo fazendo essas atividades, nós teremos um tempo de qualidade. Mas para isso
é preciso que a gente tenha disposição de separar a cada dia um tempo de qualidade, um tempo de investimento em oração, em intercessão, em clamor a Deus, em estudo da palavra, em leitura da palavra. Certamente Deus vai nos dar forças, Deus vai nos abençoar. Eu quero orar com vocês. Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos porque o Senhor nos dá forças para que a gente possa tirar um tempo, para que a gente possa dedicar um tempo de qualidade ao Senhor, um tempo em que nós oramos, um tempo em que nós oramos também por vidas, por alvos que nós temos. Nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração missionário, um coração que tenha desejo, um coração que sinta um amor grande pela vida das pessoas, um coração, Senhor, que nos mova a orar, a clamar por vidas. Que o Senhor possa nos dar forças, Pai, para que nós possamos a cada dia investir um tempo de qualidade e ter esse tempo como uma prioridade na nossa vida. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todas as sextas-feiras, das 7 às 7:30 da noite, nós temos a reunião de oração na igreja. Invista um tempo, ore em casa, sim, mas venha orar na igreja, venha levantar um clamor também na igreja, junto com as pessoas, junto com os irmãos, com as irmãs que estão ali. Às 9 horas nós temos a escola dominical, temos classes para as crianças, classes para os adultos e classes também para os jovens, para os juvenis, para os adolescentes. Tem sido bênção a escola dominical. Venha aprender um pouco mais da palavra de Deus. E às 7 horas da noite, às 19 horas, no domingo, nós teremos o culto de celebração da Santa Ceia, o primeiro domingo do mês de novembro. É uma oportunidade para que nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Venha com disposição, venha com alegria, com desejo de prestar um culto ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela companhia de vocês, que nós possamos ter um final de semana abençoado. Boa noite para vocês.